Bom, senhores, vamos lá então na resolução da questão 5. Olha só. Um bloco de gelo de massa 200 gramas, inicialmente a temperatura de menos 10 graus Celsius, foi mergulhado em um recipiente de capacidade térmica 200 calorias por grau Celsius, contendo água líquida a 24 graus Celsius. Então percebam que tanto o calorímetro como essa água, como eles já estavam um em contato com o outro, eles já estavam os dois a 24 graus Celsius, certo? Após determinado intervalo de tempo, esse sistema entrou em equilíbrio térmico a temperatura de 4 graus Celsius. O gráfico mostra como variou a temperatura apenas do gelo desde sua imersão no recipiente até ser atingido o equilíbrio térmico. Então, olha que bacana. A quantidade de calor que o gelo recebe, senhores, então eu vou colocar aqui, ó, a quantidade total de calor que o gelo recebeu é a quantidade de calor que veio da água mais o calorímetro, que estavam mais quentes, né, 24 graus Celsius, e deixaram a temperatura cair para 4 graus Celsius. Então, o calor que sai de um é o que chega para o outro. Tudo bem? A diferença é que, como o gelo recebe esse calor, a quantidade de calor dele é positiva. E já a água e calorímetro, como eles perdem esse calor, o calor deles é negativo. Mas os valores, obviamente, que eles são aqui em módulos, eles vão ser iguais sempre. Belezinha? Bom, ele dá uma tabelinha com o calor específico da água, o calor específico do gelo, que é a água no estado sólido, o calor latente de fusão do gelo, e pergunta o seguinte, ó. Considerando as informações contidas no gráfico e na tabela, que o experimento foi realizado ao nível do mar, e desprezando as perdas de calor para o ambiente, calcule a quantidade de calor absorvida pelo bloco de gelo em calorias, desde que foi imerso na água até ser atingido o equilíbrio térmico, e calcule também a massa de água líquida contida no recipiente, no calorímetro, né, em gramas, antes da imersão do bloco de gelo. Vai, Pior, por que ele pergunta antes da imersão? Porque depois da imersão, como o gelo derrete, aumenta a quantidade de água, né? Então ele quer saber antes da imersão do gelo. Então vamos lá. Primeiro ele quer saber a quantidade de calor que o gelo recebeu. Então vamos por partes, vamos trabalhar só com ele aqui. A quantidade de calor total que o gelo recebe, senhores, que é o que vem lá da água e do calorímetro, né? Eu vou poder calcular de uma forma diferente, ó. Eu vou poder calcular pela quantidade de calor para o gelo ir de menos 10 até 0 graus Celsius. Então, olha aqui, ó, lá no desenho, vou colocar um pouquinho mais grosso para vocês. Lá no desenho, no gráfico, ó, eu estou colocando ali, ó, Q1 é esse carinha. Para ir de menos 10 até 0. Mais Q2. O que vai ser o Q2? Vai ser a mudança de estado físico para nós. Então, olha esse processo aqui, ó. Eu vou chamar de Q2. Ok? Então, temos aí a quantidade de calor Q2. Mais um Q3. Porque agora que esse gelo derreteu, ou seja, ele sofreu uma mudança de estado físico e encontra-se no estado líquido, esse gelo vai sair de 0 graus Celsius e vai até a temperatura de equilíbrio, que é 4 graus Celsius. Obviamente que a quantidade de calor para isso ocorrer, nós estamos chamando aqui de Q3. Então, vamos fazer o cálculo disso daí, ó. Q1 é variação de temperatura, portanto, é que macete. Q2 é mudança de estado físico, portanto, é um QMOL. Q3 é outra variação de temperatura, portanto, é um QMacete. Aqui, no caso, é estado sólido, aqui é o gelo no estado líquido. Então, essa quantidade de calor total que o gelo recebeu vai ser a massa de gelo, que é 200 gramas, vezes o calor específico do gelo no estado sólido, que é meio, vezes a variação de temperatura, ele vai de menos 10 até 0. 0 menos menos 10 vai ficar mais 10 a variação, né? Mais a massa de gelo, vezes o calor latente de fusão, que é 80, mais a massa de gelo agora no estado líquido. Se está no estado líquido, o calor específico passa a ser 1. E a variação de temperatura agora eles vão de 0 até 4. 4 menos 0. A gente chega aqui a variação de temperatura vale 4. Fazendo continha aqui, ó, a quantidade de calor que o gelo recebeu vai ser meio vezes 200 é 100, vezes 10 dá 1000.
mais 200 vezes 80 é 2.000 vezes 8, que dá 16.000. E mais 200 vezes 4, que é 800. Portanto, a gente chega que essa quantidade de calor total, ela vale 17.800 calorias. Essa é a resposta da primeira pergunta feita pelo exercício. Belezinha? A segunda, ele quer saber o seguinte. Ele quer saber qual é a massa de água que eu tinha antes do derretimento do gelo, né? Do gelo ser colocado ali e trocar calor com eles. Bom, aqui nós temos que lembrar que a quantidade de calor da água mais calorímetro é um Q1 mais um Q2. O que seria o Q1? Variação de temperatura só da água. O que seria o Q2? Variação de temperatura do calorímetro. O que é o calorímetro para nós? É o nosso recipiente, né? É a panela onde foi colocada a água, o gelo e todo mundo junto. Então, meninos, é muito simples. Olha só aqui, o sinal de igual, indicando para nós que a quantidade de calor que o gelo recebe é exatamente a quantidade de calor que saiu da água, não é? E nós acabamos de descobrir quanto que o gelo recebe. Quanto que ele recebeu? 17.800 calorias. Portanto, a quantidade de calor que veio da água do calorímetro vale 17.800 calorias, porém negativo. Então, vamos trabalhar com esta relação aqui agora, para poder descobrir a massa que eu tinha de água. Vamos fazer essa continha aqui embaixo, ó. Então, olha lá, ó. A quantidade de calor que a água e o calorímetro perderam, eu vou colocar aqui, ó, vale menos 17.800 calorias, certo? Tudo isso é igual. Um quimacete, então olha aqui, ó, tudo isso é igual. Um quimacete da água, então vai ser a massa de água, que é o que eu quero. Calor específico da água, que vale 1. Vezes a variação de temperatura da água, ela vai de 24 para 4, então vai ficar 4 menos 24, afinal, menos a inicial. Certo? Mais a quantidade de calor para variar a temperatura do calorímetro, que é um quimacete. Então vai ser, olha lá, ó, vamos lembrar um negocinho aqui? Vou colocar aqui, ó, quimacete, né, que nós estamos usando para eles. Vocês lembram que eu cansei de falar para vocês tomar cuidado que o M vezes Czinho nada mais é que a capacidade térmica? E o que ele deu do calorímetro, ele não deu nem a massa, nem o calor específico, ele já deu direto quem? A capacidade térmica. Então vai ser a capacidade térmica, que é 200 calorias por grau Celsius, vezes a variação de temperatura. O calorímetro também sai de 24 e vai para 4 graus Celsius, né? Então é a final, que é 4, menos a inicial, que vale 24. Então agora fazer continha, ó. Aqui vai ficar menos 17.800, que é a quantidade de calor que foi perdido por eles. 4 menos 24 dá menos 20, então sobra menos 20 vezes 1 é menos 20, é minho. 4 menos 24 é menos 20. Menos 20 vezes 200 vai dar menos 4.000. Eu vou trocar, ó. O 20m que está negativo, eu passo para o outro lado, ele fica positivo. E o 17.800 que está negativo, passa para a direita, fica positivo também. Tudo isso menos 4.000. Então, vamos chegar aqui que o 20m é igual a 13, 17.800 menos 4, vai dar 13.800, né? 1, 0, corta 1, 0. O 2 passa dividindo e a gente descobre que a massa de água que a gente tinha antes é 1.380 dividido por 2, que vai dar 690 gramas para nós. Beleza, senhores? Tranquilão? Ô, Pião, eu podia fazer aquele esquema de troca de calor igual a 0, e aí eu somo do gelo, somo da água? Pode sim. É que como a gente já fez o cálculo do gelo separado, então a gente já pode trabalhar dessa forma que fica um pouco mais ágil, né? Você acaba resolvendo o exercício um pouco mais rapidamente. Beleza, meninos? Forte abraço a todos.